Boa noite, pessoal. Tô só organizando aqui, que a gente tava fazendo um procedimento. Vou parar de andar aqui, fui buscar outro telefone. Vamos entrar aqui no Insta agora. Uma arrumada aqui, né, gente? Tava de touca, ficou marcadinho. Boa tarde, quase boa noite, né? Tudo bem? Só esperar conectar aqui. Vai passar um celular aqui na frente. Só esperando as pessoas conectarem. Hoje o nosso tema vai ser harmonização facial, tá bom? Temos algumas perguntas aqui pra gente ir respondendo ao longo aqui do nosso papo de plástica hoje. E quem quiser encaminhar a pergunta pode encaminhar, pode colocar aqui mesmo. Durante a transmissão eu vou lendo e vou respondendo pra vocês. Ou se vocês preferirem mandar pelo WhatsApp do consultório, é 019 99660 1669. Tá bom? Como na semana passada a gente começou a falar sobre preenchimento, toxina, mas a gente acabou focando muito na área de toxina, não deu tempo muito da gente falar sobre preenchimento, né? Então hoje eu resolvi trazer de novo esse assunto, que foi dúvida e que a gente recebeu pergunta também durante o final da semana, pra gente conversar um pouquinho melhor desse assunto. E aí um tema mais amplo que aborda o uso dos preenchedores é o tema de harmonização facial, né? Que é um termo que tem se usado bastante para definir esse tratamento facial que a gente faz, que pode ser associado preenchimento, pode ser associado com toxina, pode ser associado com fio de sustentação, com lipo de papada, com mesoterapia, tudo que a gente pode fazer para melhorar a harmonia do rosto, né? Então, a harmonização facial é um mix de vários procedimentos, a depender do paciente, de que está indicado para um paciente ou para outro, para a gente melhorar o rosto no geral, tá bom? Como a gente já falou um pouquinho sobre toxina na semana passada, a gente falou mais questão das ruguinhas, do que a toxina pode trazer de melhora para o paciente, hoje eu vou focar um pouquinho mais nessa questão da harmonização em relação aos preenchedores, tá bom? Só pra gente ter o foco principal, o que a gente busca quando a gente fala de harmonização facial? Eu busco um rosto menos triste, um rosto mais leve, menos cansado, mais feminino ou mais masculino, se forem homens. Então, o que eu gosto de reforçar aquelas características boas que o paciente tem e eliminar ou diminuir aquelas características ruins. Então, uma coisa legal que a gente usa como parâmetro são esses boxinhos aqui que falam um pouco sobre isso. Então, aparência menos cansada, menos flácida, menos brava, menos triste, mais jovem, mais atraente, mais magra. E na face feminina mais feminina e nos homens mais masculina. Então esses são os pontos objetivos que a gente tem quando vai falar ou de preenchimento ou de toxina geralmente, tá? Nossa, doutora, mas mais magra? Como que eu vou parecer mais magra se eu vou estar aumentando, se eu vou estar preenchendo o meu rosto? Então eu vou ficar mais gordinha. Isso é um conceito muito errado, às vezes o paciente pensa isso.
mas não acontece, né? Na verdade, quando você preenche no local certo, você estrutura melhor aquelas estruturas ósseas, por exemplo, e você pode causar uma aparência de mais magra, né? Então, geralmente, quando a gente faz, por exemplo, malar, eu quero trazer esse preenchimento para cá, tirar o peso dessa região do rosto, então eu quero tracionar um pouquinho, ou eu tenho essa região pré-auricular começando a fazer peso aqui, a hora que eu traciono eu causo uma sensação de menos flácida, eu causo uma sensação de mais magra, tá? Então, se eu preencher no local certo, eu vou trazer todos esses benefícios para a paciente. Então, eu vou deixar a paciente mais vistosa, menos com essas características, menos cansada, menos brava. Então, dá aquela sensação de que o paciente dormiu bem, de que fez uma maquiagem diferente ou de que pintou a cor do cabelo. Então, em nenhum momento, aqui a nossa função é ficar diferente. Não, eu vou respeitar a anatomia da pessoa e vou trazer para melhor aquilo que ela tem de melhor e tentar aquilo que está atrapalhando amenizar, tá bom? Então, são essas sensações que a gente busca. A gente não busca resultados que tragam estranheza, né? Muitos pacientes me falam assim, nossa, doutora, eu vim aqui, mas eu não quero fazer preenchimento. Porque todo preenchimento que eu vejo fica ruim ou fica exagerado. Na verdade, se a pessoa viu isso, é porque pode ter sido isso, que realmente preencheu muito, colocou no lugar errado, usou o produto errado e pode dar uma certa estranheza, tá? Mas não é o que a gente busca. O que a gente busca é resultado natural. É que a gente brinca assim, fala, olha, não é pra ninguém ficar sabendo que você fez nada. A nossa função é te fazer sentir melhor sem essa estranheza, tá bom? Vamos lá, então. Só uma introduçãozinha, né? Pra vocês saberem do que a gente vai falar. Se alguém já tiver pergunta, pode ir mandando também, tá? Ó, então, preenchedor é tudo igual? Não, tem vários tipos de preenchimento. Hoje em dia a gente tem os preenchedores que são extremamente puros em relação ao ácido hialurônico. Então, são preenchedores que vão trazer volumização e refinamento. Então, se eu quero aumentar um pouquinho uma região, e se eu quero trazer uma melhora, por exemplo, labial, uma melhora de olheira, a gente tá falando de ácido hialurônico, por exemplo. E tem alguns pacientes que eu preciso também, além de preencher, melhorar a textura de pele. Pele muito fina, que não tem colágeno, que a derme é muito fina, que eu pego a pele estica muito, vem muito, aquela pele mais adelgaçada, muito fininha. Então, em alguns pacientes eu preciso de um ácido hialurônico, mas eu também preciso de um estímulo de colágeno. Então, aí a gente pode indicar os bioestimuladores, que eles podem ser só bioestimuladores ou eles podem dar um pouquinho de volumização com a bioestimulação, tá bom? Então, de acordo com a necessidade do paciente, com a região que a gente quer tratar, eu vou usar um tipo de preenchedor ou outro tipo de preenchedor, tá? E dentre os ácidos hialurônicos, por exemplo, a gente tem diferença? Então, o que eu coloco no malar é igual que eu coloco no mento, no sulco, aqui no outro sulco, ou na área dos olhos, ou têmpora, ângulo de mandíbula. Nossa, pode preencher tudo isso? Pode. Então, só para vocês terem uma ideia, ó. Bem rapidinho. Todos esses pontinhos da face são áreas que a gente pode preencher, tá? Então, eu posso preencher, ó, próximo da lateral dos olhos, posso preencher aqui, perto da orelha. Então, tudo isso vai fazer com que o paciente tenha menos peso nessa região central, trabalhe mais a parte posterior, então cause um pouco desse efeito lifting que a gente quer, né? Tirar esse peso dessa região medial. Quando a gente vai envelhecendo, depois dos 25, parece exagerado a gente falar isso, mas a gente começa a perder colágeno depois dos 25, isso é uma realidade. Isso vai acontecendo para baixo e para medial. Então, o rosto vai fazendo isso aqui. Então, o paciente dá a sensação de que tá derretendo. Então, é isso mesmo, essa sensação de derretimento, tá? Então, isso, se a gente tem um peso muito nessa região, o ideal é que a gente tire esse peso daqui e deixe ele mais leve. E aí, eu consigo, às vezes, fazer isso com preenchedor. E, às vezes, se o paciente já tem um rosto bem preenchido, pode ser que eu consiga fazer isso com fio de sustentação, que é o fio de celulite, por exemplo. E a gente faz, geralmente, para terço médio, 3 pontinhos de tração. E aí, a gente vai também melhorar esse pezinho nessa região e o pezinho nessa região, tá? Então, eu posso pensar paciente que eu possa preencher ou paciente que eu precise tracionar.
ou só estímulo de colágeno também, para paciente que tem pele muito fina, aquilo muito afundado, e a gente tem que fazer com que aquilo melhore a qualidade da textura, tá? Se vocês verem aqui também tem até pontinhos na testa. Então não é muito comum a gente preencher testa, mas pode ser necessário em alguns pacientes? Pode. Tem paciente que já tem um leve afundamento dessa região frontal, que já teve reabsorção óssea, e aí a gente pode nivelar com o uso de preenchedor, tá? E eu deixei aqui separadinho para vocês verem que o próprio ácido hialurônico, ele pode ser diferente. Então, a gente tem, por exemplo, dessa linha que a gente usa, sem conflito de interesse nenhum em relação à marca, vou até tampar a marca aqui, isso não é... Ó. Mas, por exemplo, dessa marca que a gente usa, tá vendo que eu tenho 3 cores aqui? Então, aqui eu tenho diferenças de densidades, tá? Então, pra que eu tô falando de densidade de ácido hialurônico? Ácido hialurônico, vamos pensar assim que ele é um gelzinho. Se eu tenho uma região que eu preciso dar mais sustentação, eu preciso ter um ácido hialurônico que seja mais denso, que a hora que eu apertar, ele não vai afundar, que ele vai manter aquela região elevadinha. Se eu quero uma região, um ácido hialurônico mais ou menos, que ele pode ser um pouco moldável, aí eu vou usar uma densidade intermediária. Ou se eu quero um refinamento, a área dos olhos, que é uma pele muito fina, que é mais delicada, que não suporta peso, né? Que eu tenho que ser um preenchimento mais suave, eu vou usar um de menor densidade. Então, só para vocês saberem que tem diferença entre densidades entre áreas de aplicação. Então, dependendo de onde eu quero fazer, o que eu quero fazer, eu vou usar um preenchimento de uma densidade ou de outra, tá? Então, existe também essas diferenças. Que mais? Vamos ver aqui agora as perguntas, que também foi mais um geralzinho. Ah, a gente tá falando de bioestimulador? Gente, vou pegar aqui. Não tá aqui a caixinha, mas pra vocês conhecerem. Eu até postei na semana passada. Pega pra mim uma caixinha de Elancê, por favor. A gente até postou uma fotinha essa semana no Stories que chegou o Elancê pra gente. O Elancê, ele é um preenchedor que tem o estímulo de colágeno associado. Então, para os pacientes que precisam aumentar um pouquinho de volume e melhorar a textura de pele, a gente tem o uso do Elancê. Que no Brasil, ele vem assim embaladinho, não tá fechadinho. Esse aqui eu não vou conseguir mostrar aberto para vocês. Mas ele tem uma durabilidade em torno de 2 anos, então para paciente que precisa de estímulo de colágeno, ele é uma boa opção com uma boa durabilidade também. Mas essa indicação, quem vai definir na verdade é o seu cirurgião plástico ou o seu dermatologista que vai fazer isso com maior destreza, tá? Mas que existe essa tecnologia hoje no mercado. É muito comum a gente usar, por exemplo, pacientes que fazem muita atividade física, que correm, que aí tem muita absorção de coxim gorduroso, fica bem fundinho, perde a sustentação, ele é uma excelente opção, associado, né, também ao uso do ácido hialurônico. Então, tem pacientes que a gente precisa associar tecnologias, né? Uma das pacientes que eu fiz o atendimento hoje, a gente fez um planejamento. Então, no planejamento dela tinha toxina, preenchimento, fio de sustentação e mesoterapia, por exemplo, para a gente melhorar a papadinha. Então, se a gente vai associando tecnologias, eu também consigo um melhor resultado. Às vezes, com uma coisinha só, você não vai conseguir chegar onde você gostaria de melhora, mas você pode ir associando e fazer um plano de tratamento. Vou começar com isso aqui, que já vai me trazer isso. Então, eu vou começar com a toxina, que já vai me trazer uma melhora da área dos olhos, já vai levantar um pouquinho essa sobrancelha, já vai tirar meu ar de brava aqui nessa região, depois eu venho para a região malar e começo a tratar por aqui, e aí a gente vai por etapas, tá? Então, cada paciente vai exigir um planejamento nosso para chegar naquilo que a gente gostaria de ter, tá? Aí mandaram uma pergunta assim, falando dessa questão da meso, né? Qual a técnica usada para papada? Que também tá nossa discussão de harmonização facial. Então, a papada ela pode ser por 2 motivos. Ela pode ser acúmulo de gordura ou pode ser pele, aí a gente precisa tracionar. Então, se for uma pele saudável, que eu não tenha flacidez, e eu tiver só um acúmulozinho de gordura, a gente pode fazer isso com uma lipoaspiração, ou a gente pode fazer isso com um tratamento injetável, que aquela enzima vai quebrar aquela gordurinha, vai absorver e diminuir a quantidade
ali de gordurinha, tá? A mesoterapia ela é uma boa opção para quem gosta de um tratamento mais progressivo ou para quem não pode se ausentar para fazer uma mini lipo, por exemplo. E ela faz uma sessão por mês até a gente conseguir o resultado que a gente gostaria. Tem pacientes que têm resposta excelente e tem pacientes que têm uma resposta intermediária, tá bom? Ela não é tão previsível a resposta. A lipoaspiração já é mais previsível e ela pode ser associada com um lifting cervical, por exemplo, se o paciente tiver pele. Ou a gente pode fazer a lipoaspiração, esperar esse paciente tirar todo o edema, sair, melhorar, passar essa fase de pós-cirúrgico. Ficando pele, a gente pode programar talvez um fio de sustentação, um fio de tração, né? Que aí se tem aquela pelinha mais na região medial, associar. Então, eu tenho que ver se o paciente tem indicação de se eu tenho pele, se eu tenho musculatura, se eu tenho gordurinha ou até se eu tenho flacidez muscular. Tem paciente que tem esse músculo todo frouxo e aí você palpa, é músculo. E aí adianta eu fazer meso, adianta eu fazer fio? Não, eu vou ter que tratar o músculo dele. Aí eu vou ter que abrir, tracionar, aplicar, abrir aqui, juntar esse músculo que tá flácido, tá? Então depende do que o paciente tem de diagnóstico. A Raquel perguntou: oi, Rá, tudo bem? A lipo na papada tem que fazer em hospital? Geralmente a gente faz em caráter ambulatorial. Então pode fazer com anestesia local, uma sedação levinha, que o paciente faz, depois do procedimento a gente libera, tá bom? Mas geralmente a gente faz a hospitalar, mas não precisa internar, ficar internado, passar o dia. Geralmente uma internação mais rapidinha, assim, de algumas horinhas, se for uma lipo pequenininha, tá bom? Vanessa Souza me perguntou: doutora, quanto tempo dura? Vanessa, me fala de qual procedimento você tá me perguntando, por favor. Deixa eu ver se alguém já mandou mais. Ok. O que é um rosto harmônico? Valéria me fez essa pergunta, ela é danada. Essa é uma pergunta super difícil, né, na verdade, porque a beleza, a harmonia, ela vai muito além das medidas métricas ou medidas áureas que a gente possa estabelecer, né? Um rosto harmônico, a gente pode partir por medidas, né, para começar a entender um pouco a harmonia facial, mas existem outras questões muito mais importantes, internas, psíquicas, fisiológicas de cada um, né, individuais. Às vezes aquela métrica, aquela medida que eu posso colocar num paciente não vai ser harmônico para outro, né? Então, por isso que os tratamentos são tão individuais, são tão personalizados, porque a gente não deve fazer uma fábrica de pacientes iguais. Não deve deixar todo mundo com a mesma cara, com o mesmo rosto, com o mesmo jeito, né? Então, o belo, o harmônico, ele é muito individual, muito pessoal. A gente tem que ter essa sensibilidade de saber como que eu vou fazer com que aquele ponto positivo fique mais evidente no paciente e aquele ponto negativo fique mais suave. Então, isso eu acho que faz diferença quando a gente vai falar de harmonização facial. E além dessa questão física, fora de colocar aqui, colocar ali, de preencher ou não, é o psíquico, né? É quanto aquela pessoa emana de harmonia de dentro para fora, que eu acho que isso também é fundamental. Às vezes isso ainda não tá tão evidente, porque quando ela busca, às vezes, uma ajuda da nossa parte, aquilo tá mais miudinho, né? Aquela autoestima não tá tão legal. Depois de um procedimento, geralmente isso fica mais aflorado. E aí o resultado, ele se potencializa, né? Então, quando a gente tem um equilíbrio entre o físico e o psíquico e o espiritual, acho que é a harmonia mais perfeita que a gente pode ter, né? Então, eu acho que a gente tem que tratar o paciente num todo, não só em relação a medidas ou a determinados pontos muito matemáticos, tá bom? Vanessa me falou, então, que ela queria saber quanto tempo dura sobre os preenchimentos. Tem que retocar? Vanessa, então, a durabilidade, ela vai depender de qual densidade, geralmente, e qual localização o paciente colocou aquele produto. E de qual marca, tá? Porque tem tecnologias em preenchedores que eles fazem durar mais ou durar menos. Então, eles tem preenchimento que vai durar 6 meses, toda a linha, independente da densidade. E tem preenchimentos que já tem uma tecnologia melhor, que tem uma durabilidade um pouquinho maior. Então, habitualmente, os que a gente usa
Área dos olhos, que são para refinamento, e lábio, normalmente dura em torno de 1 ano. Níveis intermediários, em torno de 1 ano e meio. E de sustentação, de volumização para reestruturação de face, que a gente usa mais malar, mento, regiões mais profundas, em torno de 2 anos. Então, depende do produto, da marca, da região que a gente vai usar. Tô falando dos preenchidores que a gente usa, tá? Mas a gente vê relato de paciente que às vezes vem fazer, que fez um preenchimento que não durou 6 meses. Então, às vezes era um produto errado no local, errado, ou uma marca que não tem essa tecnologia de durar um pouquinho mais, tá? Tem vontade de colocar silicone e harmonização facial. Pode fazer junto? Claro, não tem problema nenhum. A gente pode fazer preenchimento, ou anestesiado ou não, ou faz em consultório e depois faz a prótese, não tem problema, tá? E tem que retocar? Isso é uma pergunta bem legal, porque assim, o preenchimento, ele é volume dependente, local dependente, técnico dependente. Então, às vezes você programa fazer uma determinada quantidade de ampolas, por exemplo. Então, a gente trabalha com as ampolinhas. Então, a partir do momento... Gente, isso é uma outra coisa importante. A partir do momento que você abrir uma ampola, essa ampola é sua, é do paciente. Não existe assim, sobrar e você usar em outro paciente, tá? Então, quando vocês forem fazer, você tem que... A gente tem que mostrar pro paciente, olha, tá vendo? Essa ampola é sua, essa aqui estão usadas, né? A gente usou agora. Então, tá vendo? Ó, chegou no 0. Então, terminamos essa ampola sua, vou jogar fora, tá? Sobrou, às vezes já ficou bom com 0,8, sobrou 0,2, lixo. Não existe reaproveitar preenchimento em outro paciente. Até a gente guarda, se não usou tudo, pode guardar, e espera sair um pouquinho inchaço e a gente termina a ampolinha, tá? Isso ok. Agora, usar resto de preenchimento em outro paciente não pode, tá bom? Então, retoque, Vanessa. Se, por exemplo, a gente usou meia ampolinha de um lado, meia do outro, no retorno a gente percebe que precisa de mais um pouquinho, e aí você vai abrindo as ampolinhas e vai colocando de acordo com a necessidade do paciente, tá? Então, é de acordo com o número de ampolas que a gente for usando. Usou uma, ficou ótimo, perfeito. Usou uma, ainda precisa de mais volume, aí a gente abre mais uma ampolinha. Aí o paciente vai se programando de acordo com o número de ampolas que ele vai precisar usar, tá bom? O que mais? Então, vou continuar com as perguntas que a gente já tinha recebido. Tem o sorriso gengival? Tem alguma cirurgia que posso fazer ou outro procedimento que você me indicaria? Então, o sorriso gengival também influencia bastante na harmonia facial, né? Então, o que é o sorriso gengival? Quando o paciente sorri e expõe a gengiva, aparece a gengiva. Então, eu vou forçar para vocês entenderem. Tem gente que isso aqui sobe. Ou sobe muito no meio, ou sobe nas laterais, né? E tem gente que até expõe a gengiva inferior. É mais raro, mas pode acontecer. Então, quem tem sorriso gengival, geralmente é por uma hipertrofia dessa musculatura que puxa muito, ou por um aumento vertical da maxila. Então, o paciente tem essa região aqui muito alta. E aí, em alguns casos, a gente tem que indicar ortognática, que é uma cirurgia óssea, que quem faz é o buco, no caso o maridão, né, o Flávio, pra gente diminuir essa distância. Então, às vezes tem que impactar, ele tem que tirar um pedaço desse osso e jogar essa maxila, impactar para diminuir essa distância, diminuir a quantidade de gengiva que fica aparente, tá? Então, o sorriso gengival não é só fazer toxina, eu preciso saber se tem uma discrepância óssea ou não, tá? Se não tiver indicação de ortognática, a gente pode fazer o tratamento com a toxina, que é o Botox, né? E aí a gente relaxa um pouquinho essa musculatura para a hora que o paciente sorri, não expor tanto a gengiva, tá? E em alguns pacientes também tem uma cirurgia gengival que o dentista pode fazer para aumentar a quantidade de dente que fica aparente e diminuir a quantidade da gengiva. Então, sobe um pouquinho a gengiva, tá bom? Isso também é possível, tá? Doutora, eu tenho um rosto bem redondo. O que posso fazer para tirar essa expressão forte? Tem algum procedimento que posso fazer para suavizar a minha expressão? Então, suavizar a expressão, depende de qual expressão. Então, por exemplo, tem gente que aqui é muito forte, então fica aquela cara de brava, de pesado, né? De que tá sempre cansado, ou que a sobrancelha já tá caindo. Então, nessa região, a gente geralmente usa toxina, que é o Botox.
Agora, se você estiver me falando que essa expressão forte é por causa desse peso mais anterior, que já desceu um pouquinho, aí a gente tá falando um pouquinho mais de sustentação ou de tração, tá? Então, a gente falaria de preenchidores ou de fios, né? E tem o rosto bem redondo. O rosto redondo, o que posso pensar num rosto redondo? A pessoa às vezes perde a sustentação malar, vai absorvendo esse ossinho e o rosto fica mais, desce e aí fica mais cheinho na parte inferior. Então, talvez eu precise trabalhar a região malar, né? Tem paciente que tem muito essa concentração nessa região anterior. Às vezes eu preciso trabalhar ângulo de mandíbula, né? Se o paciente tem essa absorção, aqui às vezes o osso vai sumindo, vai ficando fundinho. Então, isso também faz com que isso aqui escorregue mais pra frente. Então, a gente precisa talvez trabalhar ângulo de mandíbula. Tem paciente que tem a bola de Bichat bem cheinha, que a gente corrige com bichectomia, que é aquela cirurgia que tira um pouquinho dessa gordurinha, né? Quem tenha aqui mais cheinho. Então, tem várias situações que a gente pode pensar para um rosto mais cheinho. Então, dá para ir imaginando essas possibilidades, tá bom? Olá, doutora, eu gostaria de saber mais detalhes sobre a harmonização facial, pois preciso mexer no meu nariz e a pele acima dos olhos. Vou anotar uma coisa que eu lembrei aqui. Gente, preenchimento nasal, rinomodelação, eu faço? Não. Por quê? Por questões pessoais. Eu sou cirurgiã, opero nariz, certo? Também opero face, também opero pálpebra, mas a região nasal é uma região muito mais delicada, vamos dizer assim. A gente tem cartilagem ali, eu não tô trabalhando só com a parte óssea, mas isso é uma opinião pessoal. Tem médicos excelentes que fazem preenchimento nasal e fica perfeito, fica ótimo. Eu, Marina, não gosto, tá? Porque eu acho uma região muito mais perigosa. A gente tem casos relatados principalmente no Japão, que é onde mais se faz rinomodelação atualmente, por causa, né, da característica étnica deles. E a gente tem casos na literatura de cegueira após preenchimento de nariz. Claro que isso não vai acontecer sempre e que é muito raro de acontecer. As complicações em preenchimento é em torno de 0,01 a 0,1%. Então, o risco é muito baixo, tá? Mas, se eu tenho a técnica cirúrgica, para isso, eu prefiro indicar, quando indicado, fazer uma rinomodelação cirúrgica, né? Que eu acho que é um tratamento mais definitivo, a longo prazo, com menor chance de complicação, tá bom? Então, geralmente, eu não indico. Quando que a gente indica um preenchimento? Eu, Marina, indico um preenchimento nasal. O paciente fez uma cirurgia, teve alguma alteração da cartilagem, que a cartilagem pode dar alguma mudadinha, e aí eu preciso de uma gotinha naquele lugar só para terminar de finalizar o tratamento, aí eu acho que é uma opção, tá? Mas, assim, nariz virgem, que nunca fez nada, não me agrada preenchimento nasal, rinomodelação com ácido hialurônico, tá bom? Mas isso é uma opinião pessoal, isso não quer dizer que não se deva fazer, mas o que eu não oriento fazer por essas questões, tá? Que eu acho que a cirurgia é muito mais efetiva, com muito menor risco, tá bom? E preciso mexer no meu nariz e a pele acima dos olhos, que eu acho que tá falando da questão da bléfaro, né? Então, pacientes que têm essa sobrinha de pele, quando a gente faz a bléfaro, tira essa pelinha, uma gordurinha que também tem ali, a gente também tem abre o olhar, o paciente também não pesa mais aquela pele, consegue passar um delineador melhor, uma maquiagem melhor, então também já abre um pouquinho o olhar, que eu acho fantástico. Eu acho que é uma das cirurgias melhores pra gente pensar na face. Cicatriza bem, a cicatriz ela fica escondidinha, dificilmente tem problema com cicatrização nessa região, recuperação rápida, então é uma cirurgia muito bem indicada e de recuperação super rápida, né? E que junto, pensando no contexto facial, os casos que estão indicados excelentes, tá? Então, bléfaro superior, em alguns casos a inferior também a gente acaba indicando, paciente que precisa, que tem pele, que tem bolsa, né? Que nem sempre o preenchedor consegue dar uma disfarçadinha nessa bolsa se ela é muito grande e às vezes já é cirúrgico, tá? E gostaria de harmonizar o rosto. Tem o queixo para dentro e um nariz comprido. O que você me sugere? Então, quando a gente vai harmonizar, eu preciso avaliar o paciente
verticalmente, horizontalmente e perfil, né? Então, eu preciso saber se o perfil do paciente também é um perfil harmônico, né? A lateral também, se eu tenho essa lateral harmônica ou não. Se eu tenho um queixo para dentro, eu preciso saber se a arcada está bem posicionada, porque eu posso ter um queixo para dentro e também a parte dentária estar para dentro. Se isso acontecer, eu preciso avançar o osso todo da mandíbula e encaixar ela na mordida certa. Nesse caso, uma cirurgia ortognática. Se o paciente tem essa estrutura óssea e a mordida bem organizadinha, mas tem só o queixo pequeno, pode pensar numa mentoplastia, que aí a gente vai trabalhar a parte óssea, avançar só o mento, ou eu posso trabalhar com preenchedor, se a discrepância óssea não for tão grande, e aí a gente vai aumentar essa região antero-posterior e também um pouquinho vertical, tá? Então, a gente pode harmonizar cirurgicamente ou com preenchimento. E o preenchimento numa situação também pode ser de gordura, por exemplo, né? A gente não falou aqui hoje de gordura, de preenchimento de lipoenxerto, mas que é uma opção muito bacana quando a gente está em centro cirúrgico, é uma opção que a gente pode sugerir para o paciente quando vai fazer, às vezes, uma pálpebra e tem indicação de preenchedor. Eu posso usar gordura? Posso. Também é uma opção legal. A gordura, quando ela é colocada, nem tudo ela fica, uma parte o organismo acaba absorvendo, mas o que fica daquela gordurinha já faz um alicerce. E aí, a hora que eu for preencher com ácido hialurônico, eu já vou usar menos produto, porque eu já vou ter um alicerce melhor ali, né? Então, mesmo que não pegue toda essa gordurinha, eu já tenho um alicerce trabalhado, né? Então, eu acho muito interessante a gente associar enxerto de gordura, ver quanto pegou e depois a gente ir associando. Mas eu não faço enxerto de gordura em consultório, porque a gente precisa de um ambiente estéreo, né? Para manipular a gordura, tem que lipoaspirar uma regiãozinha para depois trabalhar aquela gordura para poder ser reinjetada. Então, isso a gente faz em nível hospitalar, tá? Geralmente, quando vai fazer algum outro procedimento cirúrgico, por exemplo, pálpebra, ou face, ou alguma cirurgia de mama, de abdômen, pode tirar uma gordurinha e fazer preenchimento do rosto, tá? Pessoas do sexo masculino podem fazer harmonização facial? Com certeza, né? Temos pacientes masculinos lindos, maravilhosos, que querem ficar melhor ainda. Ou que emagreceram muito e perderam toda essa estrutura e querem melhorar. Ou paciente que tem inversão, tem essa parte muito maior, muito mais projetada e falta malar. Ou ao contrário, tem aqui bem projetadinho e falta ângulo de mandíbula, que fica lindo no homem a gente marcar isso, fica forte, fica mais masculino, né? Então fica mais evidente a beleza masculina quando a gente aumenta certas regiões do rosto, tá? Então, a gente também faz nos homens, com certeza. E quero fazer mentoplastia, você também faz, que também eu respondi hoje no Stories, que para a parte cirúrgica de mentoplastia é o maridão e para a parte de preenchedores a gente faz. Gente, o que mais? Temos mais um minutinho. Deixa eu ver se alguém mandou pergunta. Acho que hoje deu pra gente falar um pouco melhor, né? De preenchedores, que eu acho que tinha ficado faltando na semana passada. Que aí a gente meio que quase finaliza, né? Claro que na medicina a gente nunca consegue finalizar os assuntos, né? Porque cada dia aparece uma novidade ou uma dúvida diferente do paciente que a gente não falou nessa live, pode falar na próxima. O fio de Lu, oi Lu! O fio de silhuete tem validade? Bom, todo produto tem validade quando ele é feito, né? Mas em questão de durabilidade, quando ele é colocado, ele dura em torno de 2 anos, Lu. Porque ele vai produzir colágeno, né? Então, ele vai fazer o estímulo de colágeno, ele vai ter uma traçãozinha inicial e depois aquele fio naquela região estimula o colágeno. Esse colágeno produzido dura em média 2 anos. Então, a gente fala que o fio dura em média 2 anos por conta disso, tá? Obrigada pela pergunta. Valéria, respondi sua pergunta. Depois, muito, muito interessantíssima a sua pergunta. Obrigada, viu? Acho que era isso, turma. Eu coloquei no nosso Stories uma caixa de perguntas. E vocês também me mandaram perguntas sobre lipoaspiração e sobre abdominoplastia, né? Foi a maioria que eu recebi. Então, na próxima semana a gente conversa sobre isso. Pode ser? Que aí eu respondo essas perguntas que vocês me mandaram essa semana na nossa próxima live da semana que vem, tá? Toda quinta-feira às 5:30 da tarde.
Quem quiser já mandando pergunta, pode mandar por direct, pode mandar fechadinho, que eu vou responder, ou eu junto, na verdade, falando sobre esse assunto, e a gente conversa na semana que vem. Combinado? Gente, obrigada pela audiência de vocês, por essa meia horinha aqui do nosso bate-papo. E a gente está sempre à disposição, que a gente estiver podendo educar vocês, explicar, orientar essa nossa maior função aqui. Desculpe o horário, que hoje a gente estava fazendo uma harmonização facial também. A paciente até falou, doutora, hoje você vai começar seu papo de plástica atrasada. Aline, obrigada por você ter vindo. E obrigada a vocês pela paciência de terem me esperado e esperarem a gente ter começado um pouco depois, tá bom? Gente, obrigada, boa semana, bom restinho e bom final de semana para vocês. Até semana que vem.